Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, canal Verdadeira Graça. Quero mandar um abraço para todos quanto me segue, todos quanto está comigo, tem curtido, divulgado esta mensagem. Meus irmãos lá de Caetité, um abraço. Lá de Curitiba, um abraço. Meus irmãos do Rio de Janeiro, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Lá do Recife, do grande Recife, Alagoa, todos aqueles estados do norte, aquele abraço para todos vocês, do sul, do leste, do oeste, aqui da capital de São Paulo. Mando um abraço para todos vocês. Seja bem-vindo. Estou muito satisfeito por esse momento que Deus me concede, mais um momento para transmitir uma palavra de vida e de esperança. E para nós, cada dia mais, cada dia mais atento às mentiras que estão à nossa volta. Por 44 anos vivi debaixo desse jugo, dentro dessa mentira. E hoje eu vou como um pássaro livre. Você também, meu irmão e minha irmã. E o tema da mensagem é essa. Que Deus tem nos concedido esta graça. Então, o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Esse é o título da mensagem que eu tenho para nós. Eu, por muitas vezes, isso, aonde está, irmão Nilson? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, para que não resplandeça, para que eles não vejam a glória, a imagem da glória de Deus sobre a vida deles. Eles estavam cegos. Agora, eu, por falta de conhecimento, por muitas vezes, eu peguei esta passagem, aprendi errado e transmiti errado. Que o Deus desse, você pode muito bem ver. Para começar, eu dizia que era Satanás. Porque eu dizia que era Satanás, o Deus desse século. Então, que era o diabo. O diabo é o Deus desse século. Agora, se é o Deus desse século, então Paulo não está falando assim, o Deus dos... Não, ele está falando o Deus desse. Que Paulo viveu no primeiro século. Então, ele estava bem claro, o Deus desse. Ele não estava dizendo o Deus dos séculos vindouro. Não, desse século. Então, se é Satanás, como eles dizem que era o diabo, as religiões pregavam, dizendo que era o diabo, que era o Deus desse século, então acabou. Porque o século do apóstolo Paulo acabou no primeiro século. No século segundo já não existia mais. Então, se o Deus desse século, que era no tempo do apóstolo Paulo, que Paulo iniciou mais ou menos pelo o que se diz as histórias, no fim dos anos 40 do primeiro século. E terminou no ano 68, antes da queda do templo. Então, o Deus desse século, irmão, os religiosos, os mentirosos, Deus desse século, cegou o entendimento, por isso que você prega,
oferece Jesus para eles, eles não querem. Eles não querem saber de aceitar Jesus. Eles não querem se converter. Eles preferem viver nesse mundo, bebendo, fumando, dançando, jogando, prostituindo, fazendo tudo isso. Porque o Deus desse século. Então, veja bem, confere comigo. Então, no segundo século não tinha mais nada. Então, se esse Deus desse século, que foi do primeiro século, hoje não existia mais. Se fosse verdade, se fosse esse tal de diabo que estava cegando o entendimento do povo, já tinha acabado. Porque a profecia de Paulo foi essa, o Deus desse século, do século I. Então acabou. Hoje nós estamos no século XXI. Já praticamente 20 séculos já ficou para trás. Então não existe mais nada. Mas vamos lá na verdade. Esse livro diz o seguinte, que o Deus desse século, como Paulo diz, cegou o entendimento da humanidade, para que não resplandeça, para que eles não vejam, eles não enxerguem, olhando, eles não vê, ouvindo, eles não ouvem. A mente dele estão fechada. Eles não conseguem, porque há pessoas que você pode mostrar para ele que 2 mais 2 são 4. Ele diz, não, eu aprendi que 2 mais 2 são 5. Ele entrou a primeira vez dentro da denominação. E o pastor disse para ele que 2 mais 2 são 5. Mas quando você chega dizendo que 2 mais 2 são 4, ele não aceita. Você faz a conta aqui, ó, 2. E coloca mais 2. Quantos são? 5. Não. 2 mais 2 é 4. Não. Meu pastor diz que é 5. E é isso. Você pode mostrar esse livro. Está aqui, ó. Não, mas o meu pastor, essa Bíblia, não bate com a Bíblia do meu pastor. Não existe meu pastor. O que você tem é meu pai, meu irmão, meu filho. Você pode usar essa expressão, mas meu. Você pode dizer lá, tem um camarada lá que dirige um movimento lá, dizem. Porque como pode chamar um camarada desse do quê? Esses camaradas não têm título. Porque dentro desse livro, Deus não valoriza título. Deus nunca chamou nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum patriarca, nem um apóstolo pelo título. Deus chamava pelo nome. Então você tem que chamar esse camarada que você tem aí pelo nome dele. Como é que ele chama? O nome dele é Pastor João. Não, chama ele de João. João. Pronto. Ninguém chegava a João Batista e falava assim, profeta João Batista, eu estou aqui para ser batizado. Ele diz, mestre, o que eu hei de fazer? Era chamado de mestre. Mas não chamava ele pelo título de profeta. Mas vamos lá. O Deus desse século chegou ao entendimento. O que o apóstolo Paulo estava dizendo com isso? Que entendimento? Porque você sabe que tudo está aqui, ó. Não está aqui, conforme muitos, coloca a mão no coração. Irmão, coração é um lugar que bombeia sangue. Todo mundo agora, a igreja toda põe a mão em cima do coração. Não. A palavra de Deus vem aqui, ó. Aqui que é o centro da inteligência do homem e da mulher, está aqui, ó. É aqui que Deus trabalha. Na alma. A alma do homem está aqui, ó. Na inteligência do homem. No sentimento do homem. Aqui que está a alma do homem. Se você não sabia, você passa a saber a partir de agora. Bem, então vamos lá. O Deus desse século. Quem era o Deus desse século que cegava o entendimento da humanidade? Era a lei de Moisés.
a lei cegou o povo. O povo estava tão cego, porque quando a lei entrou, a lei apontava para um Salvador que viria. Toda a lei, todos os profetas já apontavam para Jesus. Quando aquele povo era escravo de Faraó, eles diziam que Deus levantaria um libertador no meio deles, no meio do povo hebreu, para libertar. Mas não sabia eles que era Moisés. Porque depois Moisés se tornou um assassino, como eu não vou entrar nessa história. Lá, Moisés se tornou um assassino, foi criado como filho da filha de Faraó, um dos netos de Faraó. Ele era para ocupar o trono de Faraó. Mas ele mata um egípcio e foge. E ficou para o povo de Israel como um assassino, um fugitivo. Mas era ele o libertador de Israel, aquele que Deus ia usar para tirar Israel das mãos dos egípcios. Então, assim, Deus já tinha, por intermédio de Moisés, o próprio Moisés diz: Deus levantarás um profeta semelhante a mim. Por que ele diz semelhante a mim? Porque ele foi aquele que teve a coragem de ir a Faraó e tirar o povo de lá. Então Deus vai levantar um que vai ter coragem de encarar os fariseus, os saduceus, sacerdotes, sumo sacerdote, chefe da sinagoga, todas essas autoridades, ele vai encarar. Então, mas a lei aprofundou de uma tal maneira no coração, não, na mente deste povo, de uma tal forma que eles foram além do limite. Tudo que se fazia era um absurdo para eles. Tudo que fazia para eles era condenação e morte. A lei era uma maldição na vida deles, passou a ser uma maldição, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 3:13, que Jesus fez maldito no lugar daquele povo. Jesus morreu por quê? Porque ele se fez maldito. Ele tomou a maldição daquele povo sobre ele. Ele levou sobre os seus ombros até a cruz e ali ele foi morto. Então, voltando. A lei apegou de uma certa forma naquele povo, que aquele povo passou a acreditar mais no que fazia Moisés. Todas as leis, não pode isso, não pode aquilo outro. 613 mandamentos. Enquanto o homem não guarda, eu falei para um adventista uma vez, vocês não guardam nem o primeiro, que é Gálatas 5:14. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei. Você ama o seu próximo? Vocês não amam nem o uso, muitas vezes, da sua própria família, o seu próprio sangue. Quanto mais amar aquele que vos critica, aquele que vos maltrata, persegue, amar o próximo, está dentro da lei, mas eles não fazem. Então, o que Paulo quer dizer que o Deus desse século cegou o entendimento, porque aquele povo estava com um véu sobre a face. Quando Moisés foi ao monte, no capítulo 34 de Êxodo, ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Quando ele desceu do monte, o povo não podia olhar para Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, e o povo não aguentava. Então, o profeta teve que pôr um véu sobre o seu rosto para falar com o povo. Então, o apóstolo Paulo fala que o véu estava posto sobre aquele povo, que aquele povo enxergava a lei como certo. Senhor,
essa mulher pegamos um ato de adultério. Na lei nos manda que mata. Mas é mentira. A lei não mandava matar. O que diz a lei no capítulo 20? Olha, veja bem a mentira. No capítulo 20 de Êxodo, quando Deus estava ordenando a lei a Moisés, Deus disse no versículo, ali, 13, de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. E como eles diziam que na lei estava dizendo que tinha que matar? Então você vê certas coisas que eles faziam e eles achavam que estavam fazendo aquilo dentro da lei. Achava que a lei serviria de garantia para eles. E o próprio apóstolo Paulo escrevendo no capítulo Colossenses 2, 16, 17, não vos julguei pelo beber, pelo comer, por lua nova, por festa, por sábado, que tudo isso é sombra, mas o corpo é Cristo. Então, por que julgar uma pessoa por beber? Por que julgar uma pessoa por comer? Ah, você não pode comer isso. Uma carninha de porco. Uma série de coisas, não pode. E o apóstolo Paulo diz, você não pode julgar. Festa. Pessoas gostam, eu sou uma pessoa festeja. Gosta de festa, pessoa festeira. Gosta de festa. E nem também por causa do sábado, só porque um homem estava catando lenha no dia de sábado, ele foi morto. Eles foram lá, pegaram ele, mataram ele porque ele estava catando um graveto para guardar na sua tenda. E ele foi morto no dia de sábado. Então nem Jesus chegou a dizer, se um bezerro, uma novilha, um jumento cair dentro de um buraco, vocês vão deixar morrer, não vai tirar porque é dia de sábado? Quem é maior, o sábado ou o Senhor? Jesus chegou a dizer isso para eles. Então aquele povo estava cego, é disso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava falando que o véu estava sobre o rosto daquele povo. Então que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Então o Deus desse século não era o diabo. O Deus desse século era Moisés. O Deus desse século era a lei. O Deus desse século era o próprio homem, que Jesus mesmo disse no capítulo 10, 33, 34 de João. Por que vocês pegam pedra para atirar em mim? Porque você, sendo homem, se faz Deus. Não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus. Então, esses deuses que guardavam a lei, sacerdote, sumo sacerdote, ancião, chefe do templo, todas essas autoridades, era Deus, era um Deus. Então, esses cegavam o povo. Nós temos que circuncidar, temos que guardar o sábado, temos que guardar a lei, temos que fazer isso, fazer aquilo. Então, Paulo tentou combater contra isso. Foi por isso que ele disse que o Deus desse século, daquele século, porque aquilo ia acabar. O apóstolo Paulo sabia que a morte de Cristo na cruz acabaria com aquilo, porque Jesus veio para este fim, quando ele diz que tudo isso era sombra, o que é uma sombra? Algo passageiro. Aí Jesus, morrendo na cruz, ele cumpriu o que nenhum homem cumpriu, nem mesmo Moisés cumpriu a lei. E o que aconteceu? Jesus morrendo, ele aniquilou 12, 14, 15 de Hebreus. Foi aniquilado. Aniquilou. Acabou. Não existe mais. Não existe mais pecado. 9 e 26, o pecado foi aniquilado e o diabo foi aniquilado. Hebreus 2 e 14. Ali foi aniquilado o diabo. Não existe nem diabo, nem existe mais pecado. Então, hoje, somos livres pela graça de Cristo. Meu irmão, não tenha dúvida, você entendeu perfeitamente a mensagem. Que o Deus desse século era a própria lei. Desse século lá,
não desse século agora, do século XXI, aquele século onde estava o apóstolo Paulo. Mas a gente, por falta de entendimento, falava que era o diabo que estava cegando o povo para o povo não aceitar Jesus como Salvador. Fique com essa palavra, meus queridos. Compartilha, curte e compartilha essa mensagem. Eu fico muito agradecido por tudo. Graça e paz para todos. Bye, bye.